diz assim: ele falou-lhe muitas coisas por parábolas. E diz: eis que o semeador saiu a semear. Glória a Deus. Posso sentar. Glória a Deus. Glória. Todo mundo conhece essa passagem do semeador. Em si, tempos atrás aí, eu estava num bate-papo ali com o evangelista Zaqueu, né, ali de Cabedá, junto com o Tiago Fernando. E quando a gente começamos a conversar sobre a palavra de Deus, é uma coisa maravilhosa, né? Parece que vai abrindo um leque mais leve da palavra e revelações. Eu ali com aqueles jovens, né, conversando, e eu de frente, um caminho pelo que a gente cansamos de subir. E ali eu observando, eu sei, cara, é incrível, né? Quem semeou essas árvores nesse morro? O morro era um gramado, E em si, eram tantas árvores, e as árvores bonitas. Mas o que me chamou mais atenção, no meio de tantas árvores, me chamou a atenção em uma árvore entre meias tantas lindas, todas floridas, tinha umas que têm até frutos, e aquela árvore era uma mangueira, é uma mangueira, tem uma árvore, mas é uma mangueira que parecia que estava sofrida, uma mangueira que não estava com fruto. E ali veio em minha mente assim, algo muito interessante. O semeador, eu sei que nessa passagem tem um semeador que veio semeando e algumas sementes caiu no meio do caminho. E ali os pássaros vieram comer algumas e outras foi pisoteada pelo homem. E naquele momento veio uma reflexão muito grande. Entre meio do caminho, entre tantas árvores que estavam ali naquele local, o grande semeador que foi naquele momento foi um pássaro. E ninguém estava semeando. E outro, quantos e quantos passamos ali e foi pisado sobre aquelas árvores, sobre aquelas sementes, e assim mesmo cresceram fortes e frutíferas, né? E aí Deus falou no meu coração, né? Aqui todo mundo sabemos que Jesus estava falando, fazendo essa parábola, não foi para aquele povo que é ali sentado ouvindo ele falar, e sim para os discípulos, que em si eles perguntaram, né? Porque das parábolas. E ele respondeu. Então, o que veio? O Espírito Santo tocou no meu coração. Em meio às lutas, quantas e quantas barreiras nós cristãos já passamos para estar aqui hoje. E quantos e quantas onde fala, fomos pisoteados, conforme quem está ligado ao que o Espírito Santo diz à igreja. Não se conformeis com esse sistema desse mundo, e nós vamos pisotear. Mas qual o título que eu quero dar para essa mensagem? O título da mensagem é: se a sua semente é boa, você é um grande fruto na presença do Senhor.
Em meio a tantas lutas que nós passamos, mas nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E a semente ali que caiu ao meio do caminho é como se fosse um cristão que, para adquirir mais experiência, maturidade, temos que aprender a lidar com as dificuldades da vida. Que isso, irmão Jorge? Você está falando que eu tenho que, para me aceitar Jesus, eu tenho que sofrer? Eu quero que alguém me aponte aquele que estava ali seguindo Jesus, aquele que fazia a vontade de Deus, que não foi perseguido. E mediante tudo isso, quando eu olhava para aquela árvore, e ali eu falei assim, caramba, muito incrível. Essa árvore, tantas e tantas pessoas passou ali, pisoteou, mas as demais frutificou, criou-se uma floresta naquele local, mas entre meio tinha uma que estava ali, toda arrebentada. E Deus me falou assim, que o problema não era na terra. Que terra é essa que eu estava falando? O problema não é o local aonde nós estamos congregando. O problema muitas das vezes não é também o semeador que está te pastoreando. E muitas das vezes no meio do caminho nós achamos as pedras, as dificuldades e achamos que queremos apontar alguém o culpado. Em meio àquela mata, quando eu olhava para aquela árvore, o problema não era a terra. O problema não foi o semeador que semeou aquela semente naquele local. O problema estava na árvore. E assim é eu e você que muitas das vezes achamos que o problema está na nossa congregação, ou até mesmo na nossa liderança, e esquecemos de olhar para si próprio, tentar se examinar aonde estamos estagnados, estamos parados, porque em meio à dificuldade da vida, se a nossa semente e o fruto não for bom, aleluia, é sinal que o fruto está empichado. Bichado com o quê? Com o pecado, com a ganância, com o sistema deste mundo. Eu glorifico muito a Deus pelas dificuldades que muitas das vezes tem surgido em minha vida, tem surgido na minha família, porque em si eu tenho adquirido mais experiência junto com ela, com a minha família, que é a minha base de tudo. Então que a gente possamos olhar profundamente para dentro de nós, porque conforme aquela semente caiu ao meio do caminho, foi pisoteado, foi comido, foi picado pelos passarinhos, levado para aquele local e deu uma árvore frutífera. Por que eu e você não possamos também dar uma árvore frutífera? E mais em diante, o semeador semeando, jogou semente em um solo onde tinha terra. E uma coisa que também me chamou muita atenção nessa parábola, né? O Gipurão, eu creio que todo agricultor, todo semeador, sabe que tem o solo, sabe onde tem rocha, sabe onde tem pedra, sabe aonde semear a semente. Então, em meio à dificuldade da nossa vida, se eu for semeado neste local, é porque eu tenho força suficiente para criar raiz, até mesmo sem terra suficiente,
Um dos grandes exemplos nós temos ali no Monte de Raiz da Serra, onde tem uma árvore em cima de uma rocha. Mas só que ali em cima daquela rocha não tinha terra suficiente. E assim as raízes procurou. Pega essa. As raízes envolveu aquela rocha e foi direto para a fonte de água viva. E assim eu peço a Deus que as minhas raízes e as raízes dos meus irmãos possam achar meios de se envolver nessa pedra que está em nossos caminhos, para que a gente possamos se arraizar na fonte de água viva que é Jesus. Aleluia. E mais à frente, o semeador continuou semeando. E naquele solo também tinha espinhos. Se eu não me engano, espinho era chamado de mas era um espinho que crescia para envolver, ia sufocar com aquela semente. Mas nós cristãos pode sufocar o sistema, porque o crente é que nem massa de bolo. Quanto mais bate, quanto mais sufoca, se a semente é boa, vai crescer, não vai ter espinho, não vai ter pedra, não vai ter pássaro nenhum que faça você deixar de crescer na presença do Senhor. Porque nós cristãos temos que aprender que nós temos que crescer e buscar cada dia e cada vez mais a presença do Senhor. Glória a Deus. Mais à frente, o semeador veio e semeou e encontrou a terra boa. A semente cresceu, criou-se uma árvore linda. Não encontrou nenhum tipo de dificuldade, Senhor, porque a terra era boa, não tinha pedra, não tinha espinho para sufocar. Trazendo para o nosso dia, vamos, eu oro hoje, porque hoje a dificuldade chegou na minha tenda. Se a minha tenda, conforme aquela semente que caiu naquela terra boa, não tiver nenhuma dificuldade, eu me acomodo. Sabe por que eu me acomodo, mano? Porque o problema não está na minha tenda, o problema está na sua. O problema está na tenda do meu vizinho. Eu, em cima desse altar, eu já ouvi falar que a chácara de Del Castilho é uma chácara do Senhor. Agora me fale, como podemos ganhar a chácara de Del Castilho para Deus? Se as igrejas estão adormecidas, se eu e você estamos no nosso conforto, se eu não procuro a presença conforme uma pedra tentando me parar e eu procurar a fonte de águas vivas que é Jesus. Se nós continuarmos no conforto, nós não vamos adquirir experiência na presença do Senhor. Não teve um que ficou no conforto, todos. Diego Jorge, como assim? A palavra do Senhor. Tem até um louvor, né? A palavra de Deus diz assim, lá 2 Coríntios de 4, capítulo 4, versículo 8 ao 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não
abandonado. Que coisa linda. Nós podemos ser perseguidos. Nós podemos ser sufocados. O sistema pode tentar nos parar, mas nós não estamos sozinhos. E existem outros e outros versículos. Se for dizer, tem vários versículos, para que a gente não venha se conformar. Quando o pastor falou veio trazendo essa palavra, eu assim dei glória a Deus, cara, é confirmação, que nós não podemos se conformar com o sistema desse mundo. Nós temos que entender. Se você está no conforto hoje, se preocupe. O inimigo, ele é muito astuto. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de mim. Todo tempo ele está maquiando de uma forma para que eu ponha tropeçar e cair. A palavra de Deus diz bem claro: eu estou de perto e cuide para que não caia. Assim é comigo e com você. Se você deixou de orar, se você deixou de jejuar, se você acha que está tudo tranquilo, se preocupe. Porque o inimigo hoje em dia ele mudou a estratégia dele. Porque o inimigo não quer que você saia mais de dentro da igreja. É conforme diz a palavra, né, da dádiva perdida. Será que você não é uma dádiva perdida na presença do Senhor? É forte. Será que nós não estamos acomodados demais? Ao meio de tantas coisas têm ocorrido, acontecendo. Você tem orado pela tua liderança. Você tem jejuado pelo teu país. Tem orado pela nossa liderança aí do nosso Brasil, pelo Iraque, pelos Estados Unidos. Débora Jorge, a guerra é lá, né? Aqui. O que tem eu com essa guerra? Nada, né? Tudo a ver. A finança está ficando difícil aqui, já está, né, amor? Só te provei hoje, né? Provei que já foi rapidinho, de um dia para o outro, agora um dia só. O orçamento eu faço um dia, no outro dia é outro preço. Assim, não consigo por isso. Rápido. Então nós temos a ver. E a minha pergunta: você é o fruto, que é a semente que você está semeando, são boas? É uma semente forte, saudável para aguentar a adversidade da terra? Ou você é um fruto conforme uma goiaba com bichos, com pecado, que tentaram maus exemplos aos nossos vizinhos, aos nossos filhos, à nossa família? Aqui dentro da igreja eu dou glória a Deus, chego em casa, só falta pegar o marido e só falta pegar a mulher, né, amor? A minha mulher é assim, ela, isso parece assim, entendeu? Mas para honra e glória do Senhor, eu agradeço muito a Deus. E só tenho que louvar o Senhor, porque em meio meu comodismo, em meio de tudo isso eu tenho orado. Eu oro tal hora, e Deus tem me incomodado, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para estar orando por cada um de nós. Todo dia eu boto lá, no grupo de amor, vamos orar. Todo dia é meia-noite, 10 da meia-noite, todo dia eu boto, vamos orar. Vamos orar. Só não vou botar 3 horas, porque eu sei que tem ninguém acordado. Mas nós precisamos de orar. Pastor, tá? Pastor é 3 horas, pastor? 4? Então, vamos passar a botar 4 então. Vamos orar. Vamos não se acomodar. Não vamos ficar nesse conforto, achar que o problema do meu irmão não tem a ver comigo. Vamos semear boas sementes, uma semente resistente, uma semente aonde tiver pouca terra, mas que a raiz, antes muito menos de a planta aparecer, a raiz já chegou
chegou até a fonte. Que nós possamos, antes de aparecer para o homem, que venha aparecer para o Senhor. Que nós, antes de crescer, que a nossa raiz venha se atracar na fonte de água viva que é do Senhor. Não vamos perder essa oportunidade de estar na presença fazendo o melhor. Não vamos perder a oportunidade de estar falando do amor de Deus para os nossos vizinhos. Aonde nós botarmos tanto nossos pés, que nós possamos dar uma boa semente, um bom exemplo. Que nós possamos buscar a presença do Senhor, conforme uma rocha na nossa frente, e habite as nossas raízes, procurar a fonte de águas vivas. E que nós possamos guardar, que a gente possa dar ouvido o que o Espírito de Deus diz à igreja. Que não venha se conformar com esse sistema. Não vamos se conformar, vamos orar um pelos outros. Muitas das vezes, o pastor é um moleque de nome de todo mundo, mas eu não lembro, mas eu lembro assim, ó, fulano. Ele conhece meu coração, ele sabe a direção que quem foi. Então vamos orar um pelos outros, vamos buscar, vamos jejuar. Jejua por mim, Alcine, que eu vou jejuar por você. Busca por mim, Gabriel, eu vou buscar por você. Que nós juntos somos mais fortes. Nós temos que lembrar sempre que o inimigo não desistiu. Ele não vai desistir. Muitas das vezes ele não desistiu, e muitas das vezes é nós que procuramos fazer a vontade dele para ele fazer o que ele quer na nossa vida. E outros ficam acomodados, mas ele também está fazendo a vontade do inimigo. Porque a palavra de Deus fala, ou tu é quente ou frio. Eu venho para a igreja, vou para casa e procuro amor. Eu amor. Porque Deus nos tirou de lá para que a gente possamos levar a palavra a todas as criaturas. Eu sei que também Jesus não é por todos também não, tá? Que isso? Quando Jesus falou para aquele menino, vá, venda tudo e me serve. O que ele fez? Ele preferiu as coisas do mundo, preferiu as coisas do sistema, mas não quis Jesus. E você? Qual é a escolha que você está fazendo hoje? Qual é a escolha que nós vamos fazer a partir de hoje? Desperte, igreja. Não vamos ficar acomodados com o sistema. Está tudo certo. Minha família está na presença, pastor. A minha finança está muito bem, pastor. Eu estou buscando, Senhor, por mim, pastor, e minha família. A do vizinho, do meu irmão, é que busca por ele. Que a gente não possamos pensar desta forma. Que a gente possa buscar um pelo outro para nos fortalecer, para ajudar, apoiar um ao outro até a vinda de Jesus Cristo.